as maiores autoridades mundiais no estudo do comportamento humano. Ele afirma que somos todos inteiramente moldados pelo nosso ambiente, que nosso comportamento atual é determinado pelas reações da sociedade, tanto positivas quanto negativas, ao nosso comportamento no passado. Críticos do Dr. Skinner contestam esse conceito, alegando que ele despreza a capacidade do homem em reagir de maneira original e criativa. Alegam também que ele procura destruir a crença na liberdade individual na qual se baseia nossa cultura. Não estou atacando a liberdade, não estou atacando a dignidade, não estou atacando qualquer coisa na qual um governo bem-sucedido não possa se basear. Apenas estou falando sobre algo além dessas coisas. Sou contra privar as pessoas de sua liberdade. Quero que elas se sintam tão livres quanto sempre se sentiram e gostaria que elas se sentissem mais livres do que se sentem agora e quero que as pessoas sejam empreendedoras. Eu não quero privá-las da chance de realizarem as coisas pelas quais lhes damos crédito, mas muito mais é possível. E eu acho até que estamos deixando de realizar as coisas que poderíamos porque o significado de liberdade e dignidade está sendo deturpado e isso está interferindo. Bem, talvez devêssemos esclarecer alguns dos termos para que possamos ter certeza do que queremos dizer. O que é behaviorismo e como surgiu a palavra? Bem, a palavra foi cunhada por Watson, eu creio. Pelo menos tornou-se muito usada na época de Watson, o que faz mais de 50 anos, e isso é importante lembrar. O que achamos agora é que existe uma relação bem mais íntima entre o comportamento e o ambiente no qual o organismo existe no momento. O ambiente ao qual foi exposto no passado e, é claro, seu ambiente biogenético através do efeito desse ambiente na evolução das espécies. E, portanto, ao invés de atribuir o comportamento e estados da mente, sentimentos e esse tipo de coisas, ele é determinado pelos fatores ambientais. É isso que eu quero dizer com behaviorismo e acho que essa tem sido sempre, essencialmente, minha posição. E o que é condicionamento? Bem, é o que o leigo entende por recompensa e punição. Existem casos especiais, mas não suficientemente generalizados para abranger o conceito. Você tem um organismo fazendo alguma coisa, e se você então tornar o reforço dependente do que ele está fazendo, ele tenderá a fazê-lo novamente. Os reforços que você usa no laboratório são apenas reforços tais como alimento para um organismo faminto ou água para um sedento. Porém, na vida cotidiana, todos os tipos de coisas são reforçadoras. Há algum tempo fiz uma palestra em Nova York e dissemos que a palavra bonito significa reforço. Quadros o estimulam quando você os admira. Se se sente estimulada, olha novamente e, se não, olha para outro lugar. Reforço é qualquer coisa que faça determinado comportamento ser repetido? Não necessariamente, mas aumenta a probabilidade de que seja repetido. Significa aumentar a força, não significa enfraquecer. E um reforço positivo aumenta a força quando você o apresenta na dependência do comportamento. Um reforço positivo para uma pessoa não é necessariamente para outra. Não há meio de prever o que será reforçador a determinada pessoa. Se você acabou de comer e ficou com enjoo de estômago, a simples visão da comida será nauseante para você. Normalmente, se você tem fome, comida é um reforço. Suponha que eu seja um empresário que diz: não quero usar a técnica comportamental porque não quero controlar o comportamento dos meus empregados. Eu já estarei controlando meus empregados. Bem, é claro. Não existe empresário que não se preocupe com o desempenho de seus empregados. E se ele simplesmente os abandona e permite que se conduzam como quiserem, ele não tardará em abrir falência. Ele não será um empresário por muito tempo. Até que ponto o medo influencia o comportamento do empregado? Bem, sempre caímos no controle punitivo, se você pensar bem. Até mesmo os salários que pagamos, na verdade, não são reforços positivos. Quando você paga ao funcionário no fim da semana, às 5 horas de sexta-feira, pelo seu trabalho da semana toda, ele não vai trabalhar na segunda-feira de manhã por alguma coisa que ele recebe na sexta-feira à tarde. Ele seria um tolo se o fizesse. Ele trabalha o dia inteiro controlado por um supervisor que pode despedi-lo. Tudo que o trabalho semanal faz é proporcionar-lhe um meio de vida. E durante a semana toda, ele está sendo ameaçado de perder esse meio de vida. Assim, a coisa toda parece ser um reforço positivo, mas que na verdade ele é adverso. As condições de incentivo que prevalecem numa fábrica são o resultado de uma espécie de troca entre proprietários e trabalhadores.
E os proprietários farão tudo o que puderem para conseguir mais trabalho pelo menor salário. E, por sua vez, os trabalhadores farão tudo o que puderem para conseguir um salário maior por menos trabalho. Então, eles se reúnem e, de alguma forma, desenvolvem um sistema de trabalho, que, no final das contas, é exatamente aquele que ninguém gosta de fazer. Finalmente, não importa nem ao trabalhador, nem aos proprietários se estão gostando ou não. Esses não são bons sistemas de incentivo. Já houve época em que as pessoas gostavam do que faziam, eram ativas, cuidadosas, minuciosas e sentiam-se realizadas. Agora não é o que ocorre quando você chega a um conjunto de condições por meio de uma técnica de troca entre duas forças. Como você vai persuadir ambas as partes que estariam bem melhores se permitissem que alguém desenvolvesse boas condições de incentivo? Um sistema de modificação do comportamento, uma vez instituído, exige mais dos supervisores e gerentes, sem reforçá-los também? Não, reforçaria o gerente, porque ele conseguirá maior produtividade. Ele está sendo pago em termos do que consegue. Supervisores são figuras intermediárias, mas aí também é uma questão de garantir que a dependência seja para todo mundo. Desde o trabalhador até a pessoa que detém o sistema e está obtendo os lucros disso tudo, sem falar enquanto isso está contribuindo para o bem da cultura em geral. Se essa companhia fabrica um produto completamente inútil, então a coisa toda é um desperdício total, exceto para os lucros dos trabalhadores e proprietários, que talvez sejam triviais se comparados àquilo que estejam causando à cultura. E se instituir a modificação do comportamento na minha fábrica, eu estaria sendo reforçada quando os lucros aumentassem? Eu acho que sim. Não apenas por estar obtendo maior rendimento do trabalhador. Você estaria levando em conta não tanto aquilo que ele está produzindo, mas sim se ele vai ficar no emprego, ou mudar de emprego, ou faltar ao serviço. Se o trabalho é um reforço para o trabalhador, agora está se tornando bem mais importante do que quando ele produz. Suponha que eu tenha um grande empreendimento e quero aplicar a modificação do comportamento de maneira sistemática para aumentar essa produtividade. Como é que eu faço? Eu tenho um excelente exemplo disso. Existe uma companhia de fretes aéreos e que vinha sofrendo grandes prejuízos porque os funcionários que acondicionavam as cargas não estavam usando os containers adequados. Aí alguém acreditou no reforço positivo e, ao invés de repreender essas pessoas ou despedi-las por usarem os contêineres errados, simplesmente disse ao supervisor: olha, quando você notar algum funcionário utilizando o contêiner certo, faça um elogio, diga a ele que está usando o contêiner certo. E, de acordo com as últimas informações que tive, a companhia conseguiu economizar $250 milhões. Na verdade, não foram $250 milhões.